Querido Pai, muito obrigado por mais esta manhã, por mais essa oportunidade que a Tua igreja tem de se edificar através da ministração da Tua palavra. Que o Senhor cuide em particular de nós aqui nessa classe. O Senhor nos abençoe nessa empreitada de nos aperfeiçoarmos no bom uso da Tua palavra. Oramos assim no nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, estamos na nossa terceira aula, né? Só fazendo uma breve recapitulação. Na aula passada a gente concluiu o assunto da credibilidade da Escritura. A gente, na aula passada, passou por aqueles testes finais, né, que aquele autor, o Josh McDowell, propõe na sua obra Evidências que exigem um veredito, que era o teste bibliográfico das evidências internas e das evidências externas. O teste bibliográfico basicamente averigua se a Bíblia foi adequadamente bem preservada. A gente viu que não há nenhum paralelo na história da humanidade de manuscritos antigos tão bem copiados, citados e preservados como a palavra de Deus. O teste da evidência interna buscou averiguar se há evidência de fraude deliberada por parte dos autores humanos da Bíblia, né? Informações imprecisas ou iniciativas de induzir ao erro. A gente viu que não há nada desse tipo, muito pelo contrário, né? A própria narrativa bíblica, por tão trágica que é e por tantos podres que apresenta de todos, basicamente, heróis da Bíblia, à exceção do Senhor Jesus Cristo, isso é uma grande evidência de veracidade, né? Narrativas fantasiosas tendem a ser exageradas e triunfalistas e pintam os heróis de maneira irreal. A Bíblia não, a Bíblia escancara os erros de todo mundo. O único herói da Bíblia que nunca errou foi o Senhor Jesus Cristo. Então a gente viu que não há nenhuma evidência de fraude ou dolo ou má-fé por parte dos autores. O teste das evidências externas, que busca averiguar se a Bíblia ela é de alguma maneira confirmada por autores externos, se a confiabilidade da Bíblia é expressa por pessoas de fora dela. A gente viu que isso é muito presente, né, na literatura em geral. A Bíblia é largamente citada. Pessoas morreram por causa do seu conteúdo, né? E a arqueologia, que nós vimos que confirma, essencialmente, tudo aquilo que a Bíblia apresenta como fato, né? Não há nenhuma descoberta arqueológica que contradiga a palavra de Deus, muito pelo contrário, todas elas confirmam a palavra de Deus, e a Bíblia é a única fonte literária de vários achados arqueológicos, né? A gente tratou sobre o cânon, né? Cânon é a máquina. O cânon da Escritura, como ele foi formado, como esse padrão de definição do que é inspirado por Deus, do que não aconteceu. Vimos rapidamente quais são os manuscritos que foram preservados e que são utilizados como base para as traduções da Bíblia. E refletimos um pouco sobre a hermenêutica e a credibilidade das Escrituras. A gente viu que, apesar de mais desafiadora do ponto de vista de resolver dificuldades bíblicas, a hermenêutica mais adequada é a conservadora e não liberal, a realista e não alegorista, e a literalista ponderada e não a literalista extremada, né? É a linha que nós vamos seguir, a linha que eu sigo em todas as ministrações que eu dou. E hoje a gente entra, então, nas dificuldades de compreensão da palavra de Deus, e acho que a gente vai até entrar no outro tópico que trata das aparentes contradições da palavra de Deus. Então vamos lá, dificuldades de compreensão.
Então, usando um texto que eu já projetei aqui, né, que a gente se depara muitas vezes com ele e outros dessa mesma natureza e simplesmente não entende o que está escrito ali, né? Porquanto cobriu o rosto com a sua gordura e criou enxúndia nas ilhargas. Então, algumas versões trazem esses palavrões. Essa aqui que eu estou trazendo é a revista e atualizada, que apesar de atualizada, ela ainda tem um português mais antigo, né? A primeira revisão da tradução de Almeida, publicada pela Sociedade Bíblica do Brasil, foi a Revista Corrigida. Foi aquela primeira Bíblia que eu comprei, né? Que o vocabulário é absolutamente alheio ao nosso cotidiano, muito difícil. A revista atualizada procurou atualizar o vocabulário português, mas mesmo assim a linguagem é uma coisa muito dinâmica, né? Ela vai se alterando com o tempo, vários termos caem em desuso, outros termos são agregados na linguagem, tanto é que na Almeida atualizada já tem a nova Almeida atualizada, que ainda atualizou mais ainda a terminologia e o vocabulário, né? Então, esse tipo de dificuldade, se você consultar um dicionário, e hoje dicionários são muito acessíveis, né? Você pode ter dicionário até instalado no seu celular, você verifica facilmente lá que enxúndia é gordura, é banha, e ilharga é a lateral aqui, né? É o flanco, né? Então é o pneuzinho. Então enxúndia nas ilhargas é o pneuzinho. Aqui o contexto é um discurso de Elifaz, um dos amigos do Jó. Aliás, abrindo um parênteses aqui, cuidado quando você cita Jó. Jó tinha 4 amigos. Grande parte do livro de Jó registra o discurso reprovado por Deus dos seus 3 amigos. Só um amigo tem o discurso que não foi reprovado por Deus. Então, cuidado para não citar coisas que Deus reprovou. Muito cuidado ao citar Jó. No caso aqui, o Elifaz está falando sobre os ímpios e está insinuando que Jó é um ímpio para justificar os males que lhe sobrevieram, né? E ele está falando que a gordura dos ímpios representa a sua prosperidade arrogante. Ele está mandando um recado para Jó. Você só está sendo punido porque você é como um ímpio arrogante. Olha as gordurinhas que você tem aí. Então isso não é verdade, né? Isso é um discurso reprovado por Deus. Mas você pega uma outra tradução, a Nova Almeida atualizada, cobriu o rosto com a sua gordura, que se acumulou também na cintura. Aí já fica mais fácil de entender. Então, a maioria desse tipo de dificuldade é superada com dicionário. Você está lendo a Bíblia, encontrou uma palavra que você não entende, vai ver o significado. A compreensão do recado de Deus é fundamental, que você entenda o que está escrito ali, né? Então, o dicionário da língua portuguesa e comparação de diferentes versões, como eu fiz ali, eu comparei a revista atualizada com a Nova Almeida atualizada, né? E há também ferramentas básicas que hoje em dia são muito acessíveis. Você pode, inclusive, instalar no seu celular softwares bíblicos, né? Tipo Olive Tree, Eastward, a Bíblia Online. E são ferramentas que dão muita facilidade para você clicar, eventualmente, dependendo da ferramenta, você clica na palavra e já vê o significado da palavra, né? Por exemplo, esse software Olive Tree. Quem tem Olive Tree? Pouca gente. Esse é um software, o software é gratuito, você compra conteúdos, né? Tem uma versão da Bíblia no Olive Tree que eu tenho instalada, que traz esse recurso que eu falei. Tem um camarada que se chama Strongs. Alguém já ouviu falar no Strongs? O Strongs, ele elaborou um léxico. O que é um léxico? É um conjunto de todas as palavras que são usadas na Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. E ele associou a esse léxico também um vocabulário mais elementar, mas é um vocabulário, um dicionário que explica o significado de cada uma das palavras do seu léxico, né?
e ele atribuiu para cada uma das palavras do seu léxico uma numeração. Então tem uma numeração das palavras em hebraico e aramaico e uma numeração das palavras em grego. Então tem versões da Bíblia que elas estão permeadas com o léxico do Strong's. Então tem uma função lá que você consegue clicar na palavra, saber qual que é o código do Strong's, procurar na Bíblia pelo código do Strong's e não pela palavra que foi traduzida, porque é diferente, né? Tem horas que a palavra é traduzida de uma maneira, tem horas que é traduzida de outra. Você pode consultar o significado, eu vou mostrar na tela na sequência. Quer falar alguma coisa, Rodney? The Word. São vários modos como esse, você tem comparação de colunas que você compara, e lá você pode colocar o Strong lá. O The Word, então o Strong é gratuito? Tá jóia. Então fica a dica do Roy. É gratuito mesmo, não é pirata não, né? Brincadeira, hein? Sabe que a gente perde o amigo, mas não perde a piada, né? É errado compararmos uma versão com a outra. Por exemplo, na nova tradução do Revival de hoje, ele diz assim: o seu olhar é orgulhoso, o seu coração é egoísta. Você estava aqui na aula passada? Eu sentei a lenha na nova tradução da linguagem de hoje, né? Pois é. Então, eu até brinquei, né, que você pode usar ela para calçar pé de mesa, né, enfim, né? Mas para estudar não é boa, não, né? Você vai comparar versões, procura comparar as melhores versões. A nova versão internacional, nova Almeida atualizada, a nova versão transformadora, a revista corrigida, a revista atualizada. Lembrando que elas têm diferentes abordagens, né? Equivalência formal, equivalência dinâmica, depois você pega na aula lá, né? Então você precisa tomar também cuidados, até porque algumas delas se baseiam em alguns manuscritos, outras se baseiam em outros manuscritos, então algumas diferenças se justificam por isso. Então são cuidados que a gente tem que tomar, né? Então, olha só, isso aqui é uma cópia das telas do meu celular, onde eu estou usando no aplicativo Olive Tree esse recurso de uma tradução da Bíblia, que é a revista Almeida Revista e Atualizada, com a numeração do Strong's. Então, o texto bíblico, as palavras que aparecem em azul, elas estão ligadas diretamente a uma palavra do léxico, né? Óbvio, sabe que a tradução não é, muitas vezes uma palavra no original gera algumas palavras em português, né? Por isso que algumas palavras não estão ligadas ao original, porque é o recurso da tradução, né? Mas toda palavra do original aparece representada em azul na versão que você está lendo. Você clica na palavra, por exemplo, eu cliquei aqui na enxúndia, ele traz lá qual que é a palavra em hebraico e traz a definição: superabundância de gordura, gordura excessiva. E eu fiz a mesma coisa com a ilhargas. Clicando lá, ele aparece ali os lombos, o flanco, confiança, esperança. Então você vê que também no hebraico, uma mesma palavra ela tem uma gama de significado, né? Então, e é sempre o contexto que vai definir qual que é o significado. A gente vai ver um pouco disso mais para frente, né? Então, no texto aqui, gordura nas ilhargas não é gordura na esperança. É gordura no flanco. Então, o contexto é fundamental para a gente entender o significado. Mas fica a dica aí. O Strong's, que aparece permeando algumas versões, essa aqui é paga, né? O Rodney deu a dica aqui da Bíblia, The Word, né? A palavra. E lá tem a revista atualizada também, Rodney? Mas enfim, tem uma Bíblia em português lá que tem esse recurso, né? E esse recurso também viabiliza a pesquisa, né? Por exemplo, aqui eu fiz 3 pesquisas. Eu pesquisei a palavra em português propiciação. Ele faz a pesquisa da palavra em português no texto traduzido. Ele traz lá todos os versículos que aparecem a palavra propiciação. Aí eu verifiquei que propiciação aparece tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. E o Strong's deu um código para a palavra do Antigo Testamento e deu um outro código para a palavra do Novo Testamento. Então, você pesquisando direto pelo código do Strong's, olha lá, H de hebraico 3722, ele traz todos os versos que aparecem aquela palavra.
mesmo quando não tem o significado da propiciação. Por exemplo, aqui em Gênesis 6,14, a mesma palavra que é usada para propiciação é utilizada aqui para calafetação. Faz uma arca de tábua de cipreste, nela farás compartimentos e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Então a palavra propiciação em hebraico é a mesma que encobrir, de betume. Tem a ver com o significado, porque a propiciação, o sangue da propiciação, encobre os nossos pecados, né? Mas, eventualmente, a palavra encobrir aparece não no contexto de propiciação, mas no contexto de cobrir a arca com betume, né? E no grego, o código é outro. Você pesquisa lá, no Novo Testamento tem 2 ocorrências, todas elas em 1 João. Então, esse tipo de recurso muito útil para quem quer estudar a Bíblia com um pouco mais de profundidade, né? Dúvidas? Contribuições? Obrigado, viu, Rodney? Unidades de medida. Isso é uma outra encrenca, é um outro desafio, porque as traduções que se propõem a fazer conversões de unidades de medidas, elas perdem na precisão, porque as unidades, não é possível saber exatamente o valor daquelas unidades de medida nos tempos bíblicos, né? Nos tempos bíblicos. Por isso que muitas versões optam por não traduzir, e tem versão que eu disse na aula passada, acho que ou retrasada, né? A nova versão internacional, nas edições anteriores a 2023, no Brasil, eles traduziam as unidades de medida. Aí, na versão de 2023, eles resolveram voltar para trás e não traduzir mais, justamente por conta da perda de fidelidade ao texto bíblico pela imprecisão da conversão, né? Então, olha só, um texto que eu já citei aqui também, né? Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Eu disse aqui, uma metreta, quem lembra? Uma metreta entre 30 e 40 litros, percebe? Não sabe exatamente quanto cabia numa metreta, que era a unidade de medida volumétrica para líquidos nos tempos bíblicos. A Nova Almeida atualizada, que migrou da equivalência formal para a equivalência dinâmica, traduz assim: estavam ali 6 potes de pedra que os judeus usavam para as purificações, em cada um cabiam cerca de 100 litros. Deu uma aproximada, né? E a nova versão internacional, entre 80 e 120 litros. Que não é... Aqui a nova versão internacional assumiu que a metreta é 40 litros. Né? Então, 2 metretas dá 80 litros, 3 metretas daria 120 litros, mas a metreta poderia ser 30 litros também. Então, a discrepância é bem maior. Então, eu pessoalmente prefiro as Bíblias que mantêm equivalência formal e a gente pesquisa e chega à conclusão nos valores, né? Porque a tradução ela vai fazer escolhas e as escolhas não vão ser precisas porque as unidades não são plenamente conhecidas, né? Olha só, em Gênesis 21, afastando-se foi sentar-se defronte à distância de um tiro de arco. Qual que é a distância de um tiro de arco? Pois é, que arco? Olha outra aqui, em Lucas 22. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra. O tiro de arco e o tiro de pedra. A própria medida em si, ela né? Quem tá atirando o arco? Quem está atirando a pedra? Então, é uma medida aproximada nos tempos bíblicos, né? Como é que você traduz isso? Gênesis 6,15, sobre a arca. Deste modo, a farás de 300 côvados, será o comprimento, 50 a largura e a altura de 30. O que é um côvado? Quanto vale o côvado? Oi? Depende. Ela varia de 42 até 46
Historicamente, o côvado variou, né? Segundo eu pesquisei. Então, o côvado mais antigo tinha uma medida, o côvado para o romano tinha uma medida, o côvado para o judeu tinha outra medida. Então, há uma imprecisão intrínseca à língua, né? Então, os cálculos são aproximados. Né? Em Mateus 18, por exemplo, sobre essa parábola, né? Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos, e passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. O que é um talento? Aí esse que devia 10.000 talentos, que teve a sua dívida perdoada, foi cobrar um que lhe devia 100 denários. O que é 10.000 talentos? O que é 100 denários? Mas é importante para entender o texto saber o que é um talento, o que é um denário? Qual dívida é maior? De 10.000 talentos ou de 100 denários? Qual que é a diferença entre essas dívidas? Porque a parábola é muito clara, ela está ensinando que aquele que foi perdoado muito não tem o direito de não perdoar. Ou seja, na nossa vida nós sempre seremos muito mais perdoados por Deus, nós receberemos muito mais perdão do que nós seremos reivindicados a fornecer. O perdão que nós fornecemos é sempre muito menor do que o perdão que Deus nos oferece. Deus fica indignado quando a gente não perdoa alguém, sendo que Ele nos perdoou tanto. Essa é a mensagem da parábola. Agora, qual que é a diferença entre 10.000 e 100? 10.000 talentos e 100 denários. E o talento, particularmente, tem outro desafio, porque, eventualmente, o talento, além de moeda, ele também era uma unidade de peso. É moeda, é peso. Então, são desafios da compreensão, né? Então, o que se usa são tabelas de conversão. Essas tabelas de conversão, o próprio Strong's, eventualmente, traz, né, um valor aproximado quando é distância, comprimento, né, peso, mas moeda não tem referência, né? Moeda fica mais difícil. Então, a gente precisa de tabelas de conversão de unidades de medida, que são sempre aproximadas, de moedas da Bíblia. O que é uma dracma? O que é um denário? E a marcação do tempo. O calendário judaico tem os meses diferentes do nosso. O calendário judaico ele é lunar, ele é baseado no ciclo da lua. O nosso calendário é solar. Então, as estações do ano variam, né, do nosso calendário para o calendário judaico. O horário judaico, hora primeira, hora sexta, hora nona. Né, o que significa isso? Primeira vigília da noite, segunda vigília da noite. Então, é diferente. Então, a gente precisa de tabelas de conversão para entender adequadamente o que o texto está tratando. Então, eu vou deixar para vocês nos recursos referentes a essa aula, né? Sabe que no site da igreja você tem para cada aula a gravação da aula em vídeo, em áudio, e os recursos que o professor disponibiliza. Eu tenho disponibilizado as minhas apostilas e vou nessa aula disponibilizar também essa tabela de unidades de medida. Apareceu aí? Eu pesquisei, né, todas as unidades bíblicas de medida, de dinheiro, de marcação do tempo, né, todas que eu considerei, que eu encontrei, né, pode ser que eu falhei, né, alguma coisa acabou ficando de fora do calendário judaico e do hebraico, etc. E elaborei essa tabelinha que traz a unidade, tal como aparece no texto bíblico, né? Olha aqui, talento. Talento também é uma unidade de peso. Qual que é o código do Strong's? Para você achar a unidade de medida pesquisando na Bíblia, onde é que ela aparece. Qual que é a proporção entre elas, né? Olha só.
Gera é 1/10 do BK. O BK é metade do ciclo, e assim por diante. O negócio é enrolado, é complicado, né? Mas as unidades de medidas bíblicas, elas são desafiadoras, né? É pior que o sistema inglês lá. Polegada, pé, milha, jarda, né? Mais ou menos. É pior que isso. É pior que isso. Então, tem unidades de medida. Para peso, aqui eu trago a correspondência aproximada, né? Então, quase meio quilo. Não, perdão. Meia grama, 5 quilos, 11 gramas, 500 gramas, 34 quilos, assim por diante. Então, tem unidades de medida de peso, de volume para secos, de volume para líquidos. Olha lá a nossa metreta lá, ó. Ops. A metreta, 30 a 40 litros, né? Batucado, couro, né? Qual é a relação entre eles, qual que é o código do Strongs, qual que é a correspondência aproximada na nossa unidade. As unidades de comprimento, de distância, dedo, 4 dedos, palmo, côvado, 44,4. Peguei um côvado aí de uma época do Novo Testamento, né? Mas historicamente ele variou, né, de 42, e tem relatos até que ele tinha aproximadamente 46. Mas, para não ficar muito complicado, né, eu deixei a mais comum aqui. Olha lá, o tiro de pedra, o tiro de arco, 20 a 30 metros, 100 a 150 metros. Tem a jornada de um sábado. Unidade diária, né? Geira. Dinheiro, olha só, um denário, que era uma moeda romana, que era um dia de trabalho, aproximadamente R$200. Né? De onde é que eu tirei isso? Quanto é que você paga para um diarista, que você chama na sua casa? Um pedreiro, uma passadeira, uma faxineira? Aproximado, né, gente? Não, é uma referência, né? Então, aproximadamente R$200. Então, partindo dessa referência, se o lepto é 1/28 do denário, então a gente vai extrapolando para os outros valores, né? Aí tem o quadrante, o ácice, a dracma. O denário era romano, a dracma era grega. Então tinha mais essa também, né? Circulava moeda romana e moeda grega ali nos tempos de Jesus, né? Olha o talento aqui. O talento, que também é medida de peso, é unidade monetária. Então, olha só, um talento tinha 6.000 denários. Olha o valor de um talento. Então, na minha referência de um denário a R$200, 6.000 denários, R$1.200.000. Lembra do texto? Ele devia 10.000 talentos. Olha a diferença da dívida. Então você percebe que o texto ganha um significado muito mais significativo, né? Então, voltando lá para o texto, né? Deixa eu fechar isso aqui. Vou voltar para o texto lá. O que devia 10.000 talentos foi cobrar uma dívida de 100 denários. É o que a gente faz quando a gente se recusa a perdoar alguém, quando a gente quer guardar rancor de alguém. A proporção é essa, e a indignação de Deus é grande, né? Então, aquele que foi perdoado em 10.000 talentos não perdoou 100 denários. Então, qual a distância entre os valores? Um denário, um denário R$200, um talento 6.000 denários, então 10.000 talentos, 12 bilhões que ele foi perdoado. E ele não quis perdoar uma dívida de 20.000. O texto ganha uma conotação diferente quando você entende a discrepância que o Senhor Jesus está apresentando aqui. Você foi perdoado em 10.000 talentos. Quem é você para não perdoar uma dívida de 20.000, de 100 denários, que é 20.000 reais? Então, esse é o ensinamento da parábola, né?
outros tipos de dificuldades com eventos e locais, né? Às vezes é importante a gente compreender os eventos citados, né? Festas bíblicas do Antigo Testamento, a geografia, né? Que muitas vezes nos trazem elementos adicionais para a devida compreensão do texto bíblico. Então, peguei alguns exemplos aqui. João 10. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação, e era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Que festa é essa? Que festa é essa? Não, da dedicação. O tabernáculo é outra. Isso é festa da dedicação. Que festa é essa? Oi? Olha lá, já o amigo apócrifo aqui já está identificando onde é que está essa festa. Onde ela está no Antigo Testamento? Ela não está no Antigo Testamento. Uma festa que está registrada no livro de Macabeus. Eu vou mostrar para vocês o texto aqui. O que é o pórtico de Salomão? Era inverno. Por que Jesus estava no pórtico de Salomão? Então, esse tipo de dificuldade com eventos locais, você resolve facilmente com um manual como esse aqui, que eu estou recomendando aqui, né? Chama-se Novo Manual dos Usos e Costumes dos Tempos Bíblicos. Então, isso é muito, muito interessante, descortina a compreensão assim, de vários textos de maneira muito eficiente, né? Então fica a dica, há vários manuais, né? Esse é um dos que eu recomendo. Então olha só, a festa da dedicação que estava sendo celebrada ali quando Jesus estava passeando no pórtico de Salomão. Não é uma festa bíblica, né? Na Bíblia tem várias festas, né? Quem se lembra das festas bíblicas aí? Dos tabernáculos, né? Da Páscoa, das primícias, das semanas, né? dos pães asmos, das trombetas, mas não tem a festa da dedicação. Essa festa da dedicação, qual que é o contexto dela? Vou falar um pouquinho de história rapidamente aqui, né? Mas é importante para a gente ganhar compreensão histórica e como é que essa festa foi parar no calendário oficial dos judeus da época de Jesus. O Alexandre o Grande morreu por volta de 323 a.C. e o Império Macedônio foi dividido entre os generais. E uma dessas divisões, um general Seleuco, né, do Alexandre o Grande, dessa divisão surgiram os Seleucidas. E os Seleucidas, eles atacaram ali a região da Judéia, conquistaram Jerusalém, com um dos sucessores, né, do Seleuco no trono, que era o Antíoco Epifânio. Ele conquistou ali Jerusalém, a Judéia, né? E ele profanou o templo. Ele profanou de maneira assim absurda, né? Há quem diga que a profanação do Antíoco Epifânio é o cumprimento da profecia do Daniel, do abominável da desolação. E para você ter uma ideia, ele no Santo dos Santos ele sacrificava porcos. Para o judeu isso é uma ofensa sem igual, né? E ele transformou aquele ambiente, que era um ambiente de adoração a Jeová, num ambiente de adoração a Zeus. Então ele chegou lá conquistando e humilhando o povo judeu. Isso aconteceu em 167 a.C. E essa profanação despertou um sentimento nacionalista muito grande em vários dos judeus, e um protagonista da revolta contra os Seleucidas foi um camarada chamado Judas Macabeu.
Macabeu significa martelo. Dizem que esse nome lhe foi atribuído por conta da sua violência e ferocidade nas batalhas. Então, os macabeus foram seguidores do Judas Macabeu, que reconquistaram a nação, e em especial o templo, e restauraram a adoração ao Senhor, né? E por conta desse feito, a festa da dedicação foi estabelecida no calendário judaico para celebrar a reconquista da terra, da adoração das mãos dos macabeus, né? Então, isso está registrado ali em 1 Macabeus, capítulo 4. Eu peguei 2 versos aqui, o 36 e o 56 da Bíblia de Jerusalém. Eu usei aqui a Bíblia de Jerusalém, que está disponível nesse link aqui. Então Judas e seus irmãos disseram: nossos inimigos estão destroçados. Subamos agora para purificarmos o lugar santo e celebrarmos a sua dedicação. Celebraram a dedicação do altar por 8 dias. Então, por isso, a festa da dedicação. Então, trazer à memória que houve essa reconquista por parte do Judas Macabeu. A reconquista e rededicação do templo ao Senhor, embora não seja bíblica, foi incluída no calendário nacional da nação. Pórtico de Salomão, uma curiosidade, né? O texto fala que era inverno, o Senhor Jesus caminhava no pórtico de Salomão. O pórtico de Salomão é uma estrutura que não existia no primeiro templo. Não sei se você sabe ou se você se lembra. Quem construiu o primeiro templo? Salomão. O templo de Salomão foi destruído pelos babilônios, né? Em aproximadamente 586 a.C., Nabucodonosor conquistou ali e destruiu o templo de Salomão. O templo de Salomão, ele foi reconstruído precariamente, com o que dava para fazer, e essa reconstrução está onde na Bíblia, gente? Oi? Esdras, Neemias também menciona, né, mas a reconstrução em si está descrita em Esdras e Ageu, e Neemias vai também reconstruir as muralhas da cidade, né? Então, o segundo templo ele foi reconstruído ali nos tempos de Zorobabel, e esse segundo templo ele foi reformado por quem? Herodes, templo de Herodes. Exato, Herodes foi cerca de 20 e poucos antes de Cristo. Herodes pegou esse templo que foi reconstruído, passou por algumas reformas históricas, mas era um templo modesto, um templo pequeno, um templo que foi construído com os recursos que estavam disponíveis, né, na época. E para conquistar a simpatia dos judeus, porque o Herodes não era judeu, ele era um rei vassalo de Roma, que tinha ascendência idumeia e árabe, então era um gentil. Herodes era um gentil. Então, para conquistar a simpatia do povo, ele fez uma obra herodiana, né, para não dizer faraônica, né? Ele reconstruiu o templo com bastante recursos, e o templo foi ampliado. Então, o templo do Herodes, isso é uma maquete que existe ali no Museu de Jerusalém. O pórtico de Salomão, era essa estrutura coberta que vai de fora a fora aqui, que ficava em frente à estrutura do templo, né? Aqui era o lugar santo, lá dentro do lugar santo era o lugar santíssimo, aqui fora era a área onde tinha a bacia da propiciação, o altar do sacrifício, ali no lugar santo tinha o candelabro, o altar do incenso, a mesa dos pães da proposição,
e lá dentro, né, no Santo dos Santos, a Arca da Aliança. Então Herodes expandiu o templo, essa área externa aqui chamada como pátio, chamada de pátio dos gentios, não havia no templo original, foi a parte da estrutura de Herodes. Foi essa construção que protagonizou aquela cena dos discípulos, que deflagrou o sermão profético. Que pedras, que construções. Era uma construção realmente impressionante para aqueles dias, né? Olha que muros de arrimo, né? Toda a estrutura aqui, um aterro, né, para sustentar aqui o pátio dos gentios. Então, era uma construção avançadíssima, né? O Senhor Jesus falou que não ia ficar pedra sobre pedra. Então o pórtico de Salomão está aqui. Eu lembrei de você, né, do Muro das Lamentações. O Muro das Lamentações é esse aqui, ó. É esse muro de arrimo aqui na parte de trás. Então a única coisa que sobrou do templo de Herodes foi esse muro de arrimo aqui lá na parte de trás, que é chamado de Muro das Lamentações. E aqui onde está a edificação do templo, hoje existe uma mesquita de Omar, a mesquita de Omar. Esse é o tamanho da encrenca lá, né? Então, curiosidade, né? O Muro das Lamentações fica ali, aqui a mesquita de Omar ocupou essa área aqui, deve estar um pouquinho mais para cá, assim, ó. Mas tem foto do Muro das Lamentações que você vê a mesquita à sua esquerda, assim, edificada. Tá bom? Então, era... Oi? Depende da sua linha escatológica, né? Na minha não precisa, né? Mas, enfim. Então, era inverno, o Senhor Jesus estava caminhando aqui no pórtico de Salomão, coberto, protegido do vento, né? Porque era inverno, e ali o Senhor Jesus teve aquele embate com os judeus, né? Perguntaram se ele era o Messias, né? A festa da dedicação celebrava os feitos de um grande conquistador, do Judas Macabeu. A pergunta dele é o seguinte: você é ungido? Assim como o Judas Macabeu, nos libertou da dominação dos Seleucidas, você vai nos libertar da dominação romana? Essa era a pergunta. Vamos para o intervalo, depois a gente retorna aqui. Uma outra dificuldade comum no estudo da Bíblia diz respeito à devida identificação das pessoas. Quem eram as pessoas, né? Quem são os personagens que eventualmente aparecem na Bíblia. E a geografia. Muitas vezes a geografia é importante, né, para a gente compreender o que o texto bíblico está falando. Então, olha só esses textos aqui, por exemplo, né? Mateus 2, tendo Jesus nascido em Belém da Judeia. Onde é que é Belém da Judeia? Onde é que ficava Belém da Judeia? O Senhor Jesus é conhecido por ter sido criado em Nazaré. Então, Jesus Nazareno, né? Ele nasceu em Belém da Judeia, foi criado em Nazaré. Onde é que fica Nazaré? Em dias do rei Herodes. Mateus 14, por aquele tempo ouviu o tetrarca Herodes a fama de Jesus. Um pouco mais para frente, em dia designado, Herodes, vestido de traje real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra, e o povo clamava: é voz de um Deus. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, e ele foi comido de vermes. Qual que é o personagem comum a esses três textos? Quem? Não é um personagem comum. Cada um desses textos fala de uma pessoa diferente. Cada um desses textos fala de um Herodes diferente. Herodes, embora tenha sido o nome do primeiro, lá do Herodes o Grande, que foi o primeiro rei vassalo de Roma, historicamente, Herodes passou a ser o título usado pelos seus descendentes que foram ocupando o governo como vassalos de Roma. Então, Herodes passou a ser como César. César era o imperador de Roma, Herodes era o rei vassalo de Roma ali na região, né? Agora, sabe quantos Herodes são mencionados na Bíblia?
Eu mostrei 3 aqui, né? Quantos? Alguém chuta? 4? São 7, gente. Nem sempre ele é referenciado como Herodes, mas como o nome da pessoa, né? Embora ele fosse um Herodes, eventualmente a Bíblia traz o Filipe, né? O Arquelau, eles eram Herodes. Então, olha só. São 7 Herodes mencionados na Bíblia, nem todos pelo título. Isso gera uma grande dificuldade de entendimento. Eu perguntei para vocês quem é a pessoa comum nos 3 textos. Vocês falaram Herodes, não é a pessoa comum nos 3 textos. Eram 3 pessoas distintas. Então, para a gente compreender, a gente precisa entender como é que as coisas se deram ali, né, nos tempos bíblicos. Então, nós temos o Herodes o Grande, o Herodes Arquelau, o Antipas, o Filipe I, o Filipe II, o Agripa I e o Agripa II. Todos eles são referenciados na Bíblia, em um momento ou outro. Tá? Então, eu vou deixar para vocês na apostila aqui detalhes, né, sobre os Herodes, o seu domínio. Então, o Herodes o Grande. O Herodes o Grande governou aqui de 37 até 4 a.C. Que é curioso, né? Se Herodes estava vivo quando Cristo nasceu em 4 a.C. Por quê? Porque o monge que construiu o nosso calendário errou. Ele não harmonizou os evangelhos. Lucas fala que Jesus tinha cerca de 30 anos quando começou o seu ministério. Ele cravou, 30 anos para trás, cravou ali como ano primeiro. Só que Jesus tinha nascido quando Herodes o Grande ainda estava vivo. Então ele perdeu esse detalhe, por isso a gente, quando fala 2025, é até mais que isso, é 2028. Então ele remodelou, né, o segundo templo, que foi reconstruído. Esse era o domínio original dele. Ele foi sucedido pelo Arquelau. Tem mais slides que eu vou deixar para vocês consultarem, né, em casa, né? Ele é chamado somente de Arquelau, embora fosse um Herodes, ele é chamado de Arquelau, né? Governou Idumeia, Samaria de 4 a 6 depois de Cristo. Era quem estava no poder quando a família de Jesus voltou do Egito. O grande já tinha morrido, o Arquelau tinha assumido aqui. Aí nós temos o Herodes Antipas, né, governou essas regiões, né, de Galiléia e Pérea, parte, subconjunto do domínio original do Herodes o Grande. Olha só, esse aqui casou com Herodias, mulher do seu meio-irmão Herodes Filipe. Então é esse aqui que protagonizou aquela cena de decapitação do João Batista. Foi o Herodes que mandou decapitar o João Batista, né? Foi o Herodes que foi acionado por Pilatos na crucificação. Lembra que Pilatos soube que Jesus era da Galiléia? Opa, então Herodes que governava a Galiléia, enquanto Pilatos governava ali a região da Judéia, então manda para Herodes, né? Então aquela troca de responsabilidade entre Pilatos e Herodes, né? Foi ele que protagonizou. Tem o Herodes Filipe I, ele não governou nada, embora tivesse o título. Ele é chamado na Bíblia somente de Filipe. Foi o primeiro marido da Herodias. Tem o Herodes Filipe II, que ele é chamado de Filipe, que Lucas menciona ele quando ele fala que ele era tetrarca da Itureia e de Traconites. Tem o Herodes Agripa I, governou a região da Judéia. Foi o Herodes que mandou assassinar o apóstolo Tiago, irmão de João. Não é o mesmo que foi acionado por Pilatos na crucificação. Foi aquele Herodes que morreu comido de vermes, né? Que o povo achava que ele era um Deus falando. É Deus falando, então vai morrer comido de vermes, né? Tem o Agripa II,
que é filho desse primeiro, ele é chamado somente de Agripa, né, governou nesse período, nessa região. Foi o Herodes que quase se converteu com a pregação do apóstolo Paulo. Olha que interessante. Então, nem todos são chamados de Herodes, né? São chamados eventualmente pelo primeiro nome. Herodes virou um título, né, do sucessor de Herodes o Grande, mas a Bíblia fala de 7 deles, né? Então, para saber que Herodes que é esse que está sendo dito ali, né? A pegadinha que eu fiz no começo lá é bem típica, né? Eram 3 Herodes distintos, né? Embora houvessem 7 aqui. Tá? E geografia, detalhes da geografia, eventualmente eles descortinam mais a compreensão do texto, né? Então, por exemplo, em João 4, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia, e era necessário atravessar a província da Samaria. Como é que era isso? Onde é que ele estava? Para onde ele estava indo? Entre os dois tinha a Samaria. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. Então, Samaria era uma província, mas também era uma cidade. Era uma região e também era uma cidade. Então, você precisa saber do que você está se referindo, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho um mapa ali da região nos tempos de Jesus. Olha só, Samaria era uma região aqui ao norte da região da Judéia e a Galiléia era lá em cima. Então, quando o texto fala que Jesus estava indo da Judéia para a Galiléia, olha só, ele tinha que atravessar a Samaria. Percebe? Agora, Samaria também é uma cidade. Olha aqui, tem a cidade da Samaria. Aqui na Judéia tem as cidades da Judéia. Algumas cidades que a gente se lembra aqui, né? Nossa, tá embaçado. Deixa eu olhar no meu aqui que está mais claro. Não está pequeno. Jericó, Efraim, Belém, Jerusalém, Emaús, são cidades que textos bíblicos se referem, que você percebe que elas estão todas ali, né? Lá na Galiléia, né? Olha as cidades da Galiléia, Corazim, Betsaida, ai de ti Corazim, ai de ti Betsaida. Se em Tiro e em Sidom tivessem feito os sinais que foram feitos entre vocês, né? Cafarnaum, ali o Mar da Galiléia, o Mar Morto, o Rio Jordão, então, as outras regiões aqui, né? Enfim, conhecer a geografia é importante para entender vários textos bíblicos. E para isso eu recomendo que a gente utilize atlas. Há várias publicações de atlas dos tempos bíblicos. Esse é um que eu tenho recomendado, o novo Atlas da Bíblia, né? Tem em português. Então, além dos manuais bíblicos, os atlas bíblicos também são ótimas ferramentas para a gente compreender adequadamente os textos bíblicos. Tem uma opção de atlas muito bom, gratuito e online, só que está tudo em inglês, né? Mas se quiser economizar e falar inglês, é uma boa referência também, tá bom? Então, dificuldades de compreensão a gente supera dessa maneira. Alguma dúvida, alguma contribuição? Ok, entramos então agora no terceiro tópico do nosso curso, que são as aparentes contradições da Bíblia. Contradição é aquela dúvida que a gente tem, um texto parece estar falando de alguma coisa, outro texto parece estar falando de outra, né? Então, contradição é quando dois textos parecem fazer afirmações contrárias, em desacordo, que se negam. Isso configuraria uma contradição. Se há afirmações de fato opostas, uma delas necessariamente está errada. A Bíblia não pode conter contradições, né? Se é a palavra de Deus inerrante, infalível, autoritativa, etc., ela precisa ser confiável, né? Então, começando com alguns textos. E lembra que a minha abordagem aqui ela não é exaustiva, ela é seletiva. Os textos que eu trago são exemplos, né? Então não estou trazendo todos os textos com aparentes contradições, né? Mas ao analisar essa amostragem que eu trago para nós aqui, você ganha ferramentas para analisar os demais textos que são aparentemente contraditórios, né? Então, primeira pergunta:
Deus se arrepende ou não se arrepende? Tem texto que parece falar que ele se arrepende, tem texto que parece falar que ele não se arrepende. Por exemplo, 1 Samuel 15, 29. Eu também já mencionei esse texto, acho que na primeira aula, né? Aquele que é a glória de Israel não mente nem se arrepende, pois não é homem para se arrepender. Isso no verso 29 do capítulo 15. Aí no verso 35 do mesmo capítulo, nunca mais viu Samuel Saul até o dia da sua morte, porém tinha pena de Saul. O Senhor se arrependeu de haver constituído Saul rei sobre Israel. Aí dá nó na nossa cabeça, né? Pô, mas se arrepende ou não se arrepende, né? No verso 29, ele não é homem para se arrepender. Ele não mente nem se arrepende. E no versículo 35, ele se arrependeu de haver constituído Saul rei sobre Israel. Então o problema é dito que Deus não se arrepende, e na sequência, no mesmo livro, no mesmo capítulo, Deus se arrepende. E no hebraico, lembra que eu falei da ferramenta de consulta do hebraico? Se você consultar no hebraico, né, os textos, os versos 29 e 35, a palavra hebraica para o arrependimento do verso 29 é a mesma palavra hebraica para o arrependimento do verso 35. Porque às vezes você consulta no hebraico, opa, é palavra diferente, então o arrependimento foi escolha do tradutor, está resolvido o problema. Aqui não, aqui o problema permanece. Você vai consultar o léxico, é exatamente a mesma palavra nos dois versos. Tá? Nacham. Assim não se trata de um problema na tradução. Então, será que a mesma palavra pode significar alguma coisa no verso 29 e outra coisa no verso 35? O que vocês acham? Sim. Eu vou mostrar para vocês aqui. Causas desse problema. Nós somos impregnados pela definição neotestamentária de arrependimento, que é rígida. No Novo Testamento, arrependimento é arrependimento e significa reconhecer o erro. Então, arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os nossos pecados. O arrependimento é necessário no processo de conversão. Então, o termo implica em reconhecimento dos erros, dos pecados. Literalmente, é mudar de mente. Você passa a reprovar aquilo que você aprovava quando você descobre que Deus condena aquilo. Você passa a condenar aquilo que você praticava porque Deus condena aquilo. Então é uma mudança de mente, de convicção, que vai levar a uma mudança de vida se o arrependimento for genuíno. Então a gente tem esse conceito de arrependimento muito rígido no Novo Testamento. Então ele se torna um problema. Oi? Entendemos como arrependimento, entendemos como uma reprovação, Isso, eu vou exatamente isso, eu vou explicar na sequência aqui, né? Então, o problema de uma mesma palavra num verso de um capítulo ter um significado e no verso subsequente do mesmo capítulo ter o outro significado, isso é um fenômeno linguístico chamado de polissemia. Isso acontece, inclusive no português, acontece no hebraico, acontece no grego, acontece no inglês, acontece em praticamente todos os idiomas, né? Todos que eu conheço, acontece. E o problema se torna um problema relevante na medida que nós ignoramos que o significado de uma palavra também deve considerar o seu contexto. Não é simplesmente olhar no dicionário o que a palavra significa e assumir o significado. O contexto é extremamente importante para a gente entender o que a palavra significa naquele contexto. O dicionário vai trazer uma definição da palavra genérica que vai englobar todos os contextos.
Se você escolher um significado que não se aplica àquele contexto, você vai entender a mensagem de Deus de maneira absolutamente equivocada. Então, exemplos da polissemia no português, né? Para a gente entender o que está acontecendo ali no hebraico. Depois de prometer à sua namorada que nunca a deixaria, deixou-a em sua casa e voltou para a sua. Então você percebe aqui que o que significa sua? É uma referência pronominal distinta que prometer a sua namorada, a namorada dele, que nunca deixaria, deixou em sua casa, casa da namorada, e voltou para a sua, para a casa dele. A mesma palavra com referências distintas. Nunca a deixaria, deixou na sua casa. Pô, mas deixa ou não deixa? O primeiro deixar significa outra coisa, né? É abandonar. E o segundo deixar é acompanhar alguém até algum lugar e sair. Você percebe? A mesma palavra tem significados distintos e a definição ela é encontrada pelo contexto e não pelo dicionário somente. Pelo contexto. Vamos dar uma volta? Na volta compramos a pizza. Já percebeu que eu gosto de pizza, né? Só pensa naquilo, né? Então, dar uma volta significa um passeio e na volta é o retorno. Mesma palavra, o contexto diz qual é o significado. Manchei a manga com a manga. Você sabe o que é a primeira manga, você sabe o que é a segunda manga. Então, afirmar que naquele texto de Samuel a palavra tinha um significado no verso 29 e outro significado no verso 35, é um fenômeno absolutamente normal em linguística. A gente não está cometendo nenhuma heresia em levar isso em consideração. O contexto mais o significado do dicionário nos fazem entender o que a palavra significa naquele contexto. Tem mais exemplos aqui, mas enfim, vamos lá. Então, a palavra hebraica, Nasham, tem vários significados e é o contexto que indica qual deles é usado. Então, se você pegar um dicionário bíblico, olha só a amplitude de significado que essa palavra tem. Consolar-se, arrepender-se, sentir remorso, estar sentido, ter pena, ter compaixão, lamentar, sofrer pesar, reconsiderar, confortar, ser confortado, ter compaixão. Você percebe? Você não consegue entender o significado de uma palavra olhando exclusivamente para o dicionário. É interessante que a tradução da Nova Almeida atualizada resolve o problema para a gente. Olha que interessante. No verso 29 ele fala assim: também a glória de Israel não mente, nem muda de ideia. Se arrepende. Porque não é homem para que mude de ideia. Então, a primeira ocorrência da palavra Nasham, ele traduz por mudar de ideia. E na ocorrência subsequente, no verso 35, até o final da sua vida, Samuel nunca mais viu Saul, porém tinha pena de Saul. O Senhor lamentou, está dentro do significado da palavra no dicionário, haver constituído Saul como rei sobre Israel. O Senhor lamentou. Não que ele tenha errado, mas o Senhor não tem sangue de barata, né? O Senhor ficou triste, né? A tragédia da vida de Saul foi algo que entristeceu o Senhor, fez o Senhor lamentar. O Senhor não se alegra com a desgraça de ninguém, né? Ele não se alegrou com a desgraça de Saul. Então, a mesma palavra Nasham, em outros textos bíblicos, ela é usada também para juízos ou bênçãos condicionais. Olha que interessante. O Senhor Deus falando: no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino, para o arrancar, derribar, destruir, se tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. Não é que o Senhor identificou alguma coisa errada que ele estava fazendo e mudou de ideia, que é o nosso sentido rígido de arrependimento. Não, aqui
há um juízo condicional. Se a causa do juízo for alterada, eu vou reconsiderar e não vou aplicar o juízo. Bênção também, né? Aqui é o mesmo caso, né? Bênção também, olha só. No momento em que eu falar acerca de uma nação, de um reino... Não, peraí que eu pulei aqui. Não, tá certo. O primeiro é arrepender do mal, o segundo é arrepender do bem. Olha só. Se ele fizer o que é mal perante mim, prometi abençoar. Se ele fizer mal perante mim e não der ouvidos, eu me arrependerei do bem que houver a lhe ter dito. Então, juízos e bênçãos apresentados como condicionais pela mesma palavra. Então, o Senhor ele vai reconsiderar o juízo ou vai reconsiderar a bênção, porque tanto o juízo quanto a bênção depende da resposta que for dada às suas instruções. Outros exemplos de palavras que ganham significados distintos em textos. Olha só, Salmo 10. Disse o Senhor ao meu Senhor. Quem que é Senhor? Depende, é o primeiro ou o segundo? É a mesma palavra. O Senhor disse ao meu Senhor. O autor de Hebreus nos ajuda a entender esse texto. A qual dos anjos jamais disse: assenta-te à minha direita até que eu ponha os inimigos por estrado dos seus pés? Então, o primeiro Senhor é o Deus Pai, o segundo Senhor é Jesus Cristo. Mesma palavra, mesmo versículo, se referindo primeira vez ao Deus Pai, segunda vez ao Deus Filho. Outros exemplos, Gênesis 2:7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E no verso 7 do capítulo 56 de Salmo, dá-lhes a retribuição segundo a tua iniquidade, derriba os povos, ó Deus, na tua ira. A mesma palavra pode significar narina ou ira. O que define o significado? O contexto. Deus não poderia ter soprado na ira o fôlego de vida. E Deus não vai derrubar os povos com a sua narina. O contexto define qual que é o significado da palavra, mas no hebraico é exatamente a mesma. E na Bíblia isso acontece direto, gente. Então, consultar a palavra no original é um recurso muito interessante, mas tem que ser usado com parcimônia, com cuidado, porque a amplitude de significado ela é muito grande. Então, outros exemplos, apóstolo e mensageiro. No Novo Testamento, você queria que ninguém te percebesse, você não conseguiu. No Novo Testamento, a palavra apóstolo, que é uma palavra emprestada do grego para se referir aos 12, há 12 apóstolos que vão estar representados lá no fundamento do muro da Nova Jerusalém. Então, são 12 apóstolos. Mas também outras pessoas são ditas que são apóstolos. Por exemplo, Epafrodito, que os filipenses enviaram como mensageiro para socorrer Paulo, ele era um mensageiro da igreja. Qual que é a palavra para mensageiro? Apóstolo. Mas Epafrodito não era dos 12. Igreja e assembleia, vento, sopro, espírito, tentação e provação. Exatamente a mesma palavra no grego. Tentação e provação. Cosmos, né? Universo, mundo. Deus amou o cosmos, que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, cosmos é a humanidade. Não ameis o cosmos. O sistema maligno, né, que impera no mundo. Deus criou o cosmos e tudo que nele há. É o universo. Então, a mesma palavra com vários significados. Eu já mencionei aqui a palavra usada para dia, lá em Gênesis 1, né, Yom. 24 horas, a claridade separada da noite, um período, uma época. Então, as palavras ganham
um significado que nos traz a compreensão do texto no seu contexto, porque o dicionário vai trazer uma amplitude muito grande de significado. Ok? Tá claro, gente? Outra dificuldade, por exemplo, aqui o texto de 2 Samuel, que nos faz perguntar se Abraão tinha ou não filhos. Absalão, se Absalão tinha ou não filhos. Primeiro texto, ali em 2 Samuel 14, fala o seguinte: também nasceram a Absalão 3 filhos e uma filha. Ali no capítulo 18, ora, Absalão, quando ainda vivia, levantara para si uma coluna que está no vale do rei, porque dizia: filho nenhum tenho. Tem filho ou não tem filho? Será que 2 Samuel 18 está contradizendo 2 Samuel 14? Então o problema aqui, um texto diz que ele tinha 3 filhos e uma filha, outro texto diz que ele não tinha filhos. E não há narrativa na Bíblia sobre a morte dos seus filhos. Então, uma aparente contradição. Causas do problema. Por que isso se torna um problema? Ignorar o fato de que as narrativas bíblicas não são exaustivas, mas seletivas. O fato de a Bíblia não conter uma determinada narrativa não significa que o fato não tenha ocorrido. Não é porque a Bíblia não narra como que os filhos de Absalão morreram, que de fato eles não tenham morrido. Entre 1 e 2 Samuel 14 e 2 Samuel 18. Olha só o testemunho de João quando escreve o seu evangelho. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Os evangelhos são parciais, eles são seletivos. As narrativas foram escolhidas por cada um dos evangelistas. João escolheu narrar somente quantos milagres? 7. Há 7 milagres descritos no Evangelho de João. Jesus fez muitos outros milagres. Então, as escolhas dos evangelistas são seletivas. Né? Isso acontece com as narrativas do Antigo Testamento também. Né? Então, olha só, qual que é a solução? A solução é relativamente simples. Né? No fim da vida de Absalão, os seus filhos homens já haviam morrido, conforme a indicação de 2 Samuel 18. Então, 2 Samuel 18 nos apresenta uma informação da morte dos 3 filhos que são mencionados em 2 Samuel 14. Porque aqui em 2 Samuel 18, Absalão já não tinha mais filhos, já tinham morrido. Né? Então, não tenho nenhum filho para conservar a memória do meu nome, é porque seus filhos já teriam morrido ali em 2 Samuel 18. Simples assim. Tá? O censo de Davi, uma história que está ali em 2 Samuel e 1 Crônicas, né? Ele foi incitado por Deus ou por Satanás? Olha só. Em 2 Samuel 24. Tornou a ira do Senhor acender-se contra os israelitas. E ele quem? O Senhor, né? Então, o contexto indica quem é o ele. Incitou a Davi contra eles. Eles quem? Os israelitas. Dizendo, vai, levanta o censo de Israel e de Judá. Aí em 1 Crônicas 21, então, Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a levantar o censo de Israel. Então, um texto fala que foi Deus, o outro texto fala que foi Satanás. Esse é o problema. Né? Então, uma aparente contradição. Né? Contradição bem antagônica. Né? De Deus para Satanás tem um abismo
gigantesco. Afinal de contas, foi Deus ou foi Satanás? Tem algum texto errado? O que vocês acham? Isso. Exato, é isso aí. Exatamente, é isso mesmo. Os textos não se contradizem, né? Qual que é a causa do problema? A causa do problema é que há um conceito deficiente sobre a soberania de Deus. O controle absoluto de Deus sobre o universo, inclusive sobre as forças do mal. E a sua soberania não consiste apenas em tolerar as forças do mal, consiste em eventualmente utilizar as forças do mal, né? Então há um conceito deficiente ou inexistente sobre o nível de liberdade de atuação que Satanás tem e de atuar e de se opor a Deus. Satanás tem, soberanamente, concedido por Deus, alguma liberdade de ação e, eventualmente, isso é usado pelo próprio Deus. Então, olha só, as duas afirmações estão corretas. Elas não são mutuamente excludentes. Satanás foi usado por Deus para levar juízo para a nação de Israel. Há vários outros exemplos bíblicos onde Deus usa a atuação de Satanás para alcançar um propósito seu. Quem se lembra? Oi? Muito bem. Jó, olha que interessante. Havia o Jó 1.0, que era um cara bacana. Só que Deus via no Jó 1.0 um potencial para ele se transformar no Jó 2.0. Mais bacana ainda. Num dia em que os filhos de Deus vieram se apresentar perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. O penetra. Perguntou o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Aí mais para frente o Senhor fala: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. A gente conhece a tragédia da vida do Jó, né? Perdeu num só dia seus 10 filhos, perdeu seus bens, perdeu toda a sua saúde. Além dessas perdas gigantescas, sofrimento impensável, 3 amigos mala, falando bobagem no ouvido dele, agravando ainda mais o seu sofrimento, até que o Senhor, no final, Jó peca. Algumas vezes Jó peca, tanto é que no final Jó se arrepende das interações equivocadas que ele fez, dos questionamentos que ele fez para Deus. Mas o Jó restaurado por Deus é o Jó 2.0. Eu te conhecia só de ouvir, agora meus olhos te veem. Então Deus fez uma obra na vida de Jó, e qual foi o instrumento? Satanás não queria o Jó 2.0, né? Satanás queria inviabilizar o Jó 1.0. Mas Satanás foi um instrumento de Deus para promover o Jó 2.0. Né? Outro exemplo, não sei porque ninguém falou, né? Por isso meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. E a gente vê em Lucas, Satanás entrou em Judas, que era um dos 11, e esse foi entender-se com os principais sacerdotes e os capitães sobre como lhes entregaria Jesus. Jesus se entregou ou Satanás via Judas entregou Jesus? É a mesma coisa. Se o Senhor Jesus não quisesse, ele não se entregaria. Mas Satanás foi um instrumento de Deus que entrou em Judas. Isso nos faz repensar o nosso conceito de possessão demoníaca, né? Satanás entrou em Judas e Judas foi negociar o preço da traição, né? Não virou a cabeça, né? Não falou grosso, não agrediu ninguém, né? Então, 2 textos que mostram o Senhor usando Satanás para atingir os seus
propósitos, né? Eu vou introduzir um assunto, vai ficar de lição de casa para vocês, porque o nosso tempo está acabando aqui, sobre a quantidade de soldados no censo de Davi. Um texto fala: deu Joabe ao rei o recenseamento do povo. Havia em Israel 800.000 homens de guerra que puxavam da espada, e em Judá eram 500.000. Em 2 Samuel 24. Aí o texto paralelo ali de 1 Crônicas, deu Joabe a Davi, a mesma cena, o recenseamento do povo. Havia em Israel 1.100.000 homens que puxavam da espada. E em Judá eram 470.000 que puxavam da espada. Então, um texto fala de Israel com 800.000, de Judá com 500.000. O outro texto fala de Israel com 1.100.000, de Judá com 470.000. Qual texto está errado? Está me lembrando essa pergunta está me lembrando a pergunta que a professora fez na Páscoa, né, na salinha das crianças, né? Quem é, né? Que é branquinho, tem olhinho vermelho, né, e peludinho. Agora um respondeu: olha, eu sei que parece o coelhinho da Páscoa, mas a resposta certa é Jesus. Então a Bíblia não contém erros, mas como é que a gente resolve essa aparente discrepância, né? Semana que vem a gente responde. Dúvidas, contribuições? Pesquisem, faça sua pesquisa de casa, vamos ver se alguém consegue resolver essa dificuldade. Vamos orar. Senhor amado, obrigado por esse dia, por esse tempo. Muito obrigado pela oportunidade que temos de nos aperfeiçoarmos no conhecimento, no estudo e no desfrute da utilidade da Tua palavra em nossas vidas. Que o Senhor nos equipe cada vez mais para desfrutarmos de tudo aquilo que o Senhor tem para realizar em cada um de nós, mediante a devida compreensão da Sua palavra. Nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém.